Então, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje vamos falar do ciclo de vida do HIV. Então, primeiro dizer que HIV, conforme sabeis, é um vírus e todo vírus é pio. Isso significa o quê? Significa que ele é parasita intracelular obrigatório. Ou melhor, ele só pode sobreviver à custa do metabolismo do seu hospedeiro, quer seja uma bactéria, um fungo, uma planta ou mesmo um animal. Então, a estrutura do vírus é basicamente esta. Temos um envelope que tem um aspecto de uma membrana típica de uma célula e temos o capsídeo, que poderemos dizer que é o envelope externo. Então, dentro do envelope vamos encontrar a matriz do vírus e sublinhar que isto não é uma célula, porque vírus não são seres vivos. Então, um dos critérios para que algo seja ser vivo é que tenha pelo menos uma célula. Então, os vírus não são seres vivos e isto aqui não é uma célula. Então, dentro da matriz é onde vamos encontrar o capsídeo, que é onde vamos encontrar todo o material viral, nomeadamente o RNA, a transcriptase reversa. Esta aqui é a transcriptase reversa. Esta aqui é a fita simples do RNA. Esta aqui é a integrase. E esta é a protease. Então, cada uma dessas enzimas vai ter aquilo que é a sua função para a multiplicação do vírus. Então, fora o material que se encontra dentro do capsídeo, temos também umas glicoproteínas que se encontram no envelope externo, nomeadamente a glicoproteína 120 e a glicoproteína 41. Então, são essas glicoproteínas do envelope que são cruciais para aquilo que é a infecção viral, ou o vírus depende dessas duas glicoproteínas para poder infectar as células do hospedeiro, porque são essas glicoproteínas que irão ligar-se ao receptor das células do hospedeiro. Então, para o HIV poder ligar-se às células do hospedeiro, ele depende de uma proteína que tem que encontrar na membrana das células do tal hospedeiro, uma proteína chamada receptor CD4. Significa que se uma célula não tem esse receptor, não tem como ela ser afetada pelo HIV. Então, uma boa questão seria: quais são essas células que apresentam esse receptor a nível da sua membrana? Então, as células que apresentam o receptor CD4 são elas. Em primeiro lugar, vamos ter as células da imunidade celular, que são os linfócitos T-helper. Mas também vamos ter os monócitos, que no interstício são chamados de macrófagos. Vamos ter as células dendríticas. Então, estas células, pelo fato de apresentarem o CD4, vão servir como porta de entrada para o vírus. Por quê? Porque é o CD4 que serve como ponto de ligação para essas glicoproteínas que se encontram na membrana, aliás, no envelope externo do vírus. Então, aqui temos as proteínas que são essenciais para a interação entre o vírus e as células do hospedeiro. CD4, que é o principal receptor, mas para além do CD4, temos esses aqui, que podemos chamar de correceptores. Significa que eles também são essenciais
para a interação entre o vírus e a célula hospedeira. Então, como é que essa interação vai acontecer? Primeiro, nós vamos ter a interação entre o CD4 e a glicoproteína viral, que neste caso é a glicoproteína 120. Então, quando a glicoproteína 120 interage com o receptor CD4, ela vai sofrer uma alteração conformacional. Então, como podem ver aqui, a glicoproteína 120 está por cima da glicoproteína 41. Então, ao sofrer a alteração conformacional, permite que a glicoproteína 41 também ligue-se ao correceptor. Então, a glicoproteína 41 vai ligar-se ao correceptor CCR5. Então, quando tivermos esta interação, o domínio de fusão também vai poder interagir com o quê? Com a glicoproteína 41. Então, é domínio de fusão por quê? Porque é esta proteína que fará com que o envelope viral funda-se com a membrana da célula hospedeira, que neste caso será a membrana destas células aqui mencionadas. Então, após esse evento, nós vamos ter o quê? Vamos ter, digamos, a abertura deste envelope. Então, com a abertura deste envelope, nós vamos ter a inoculação. Vamos ter o quê? Vamos ter a inoculação do material viral dentro da célula hospedeira. Então, está aqui a célula hospedeira em fusão com a célula viral. Então, a parte que é inoculada do vírus é somente o capsídeo, que é essa parte de dentro, que é o envelope interno que contém o material viral. Então, significa o quê? Significa que aqui dentro da célula hospedeira passaremos a ter o quê? Passaremos a ter o RNA viral, passaremos a ter a transcriptase reversa, passaremos a ter a integrase e passaremos a ter a protease. Então, volto a dizer, é esse material que é responsável pela sobrevida do vírus em coordenação com o metabolismo da célula hospedeira, já que o vírus não tem metabolismo próprio, pelo fato de não possuir células. Então, uma vez dentro da célula hospedeira, o vírus tem que começar a se multiplicar já. Então, como é que isso vai acontecer? Primeiro, nós temos que ter em conta que isto é uma fita simples de RNA. Então, pelo fato de o vírus possuir o RNA, a transcrição vai ser de RNA para o DNA. Então, significa o quê? Significa que a enzima que o vírus tem vai copiar o RNA, vai usar o RNA como molde para fabricar o DNA. Então, essa aí seria a segunda fase da replicação, onde vamos ter o quê? Onde vamos ter a transcrição. Sublinhar que tudo isso está a acontecer no citoplasma da célula hospedeira. Então, aqui na etapa da transcrição, nós vamos ter a atuação desta enzima, a transcriptase reversa, que é esta aqui. Então, esta enzima vai fazer o quê? Vai, a partir de uma fita simples de RNA, gerar uma fita dupla de DNA. Gerar uma fita dupla de DNA. Então, sublinhar que esta enzima não possui atividade isonuclease 3 linhas, 5 linhas, que também confere a prova de leitura. Então, essa atividade serve para quê? Serve para que, no caso de, durante a transcrição ou replicação, haja adição de um nucleótido errado, a enzima volte
para fazer a prova de leitura e retiram o nucleótido mal pareado e colocam o nucleótido correto. Por exemplo, se no lugar de uma guanina colocar uma adenina, a enzima tem a capacidade de recuar, retirar o nucleótido errado, colocar o nucleótido correto. Então, isso é característico, por exemplo, da DNA polimerase. Então, esta enzima do vírus não tem essa atividade de exonuclease 3' 5'. Daí que nós vamos acumular muitas mutações durante o quê? Durante a transcrição viral. Por quê? Porque a alteração de nucleótido vai gerar mutações. Então, são essas mutações que serão responsáveis pela resistência do HIV a certos antirretrovirais. Por quê? Porque um antirretroviral é específico para agir sobre uma determinada região, por exemplo, do curso da replicação do vírus. Então, com o acúmulo de mutações, as proteínas que são sintetizadas pelo vírus ou a partir do DNA viral, elas são muito diferentes daquilo que o fármaco espera encontrar lá. É por isso que os vírus são os agentes infecciosos com maior número de resistência devido ao acúmulo de muitas mutações. Então, após a transcrição, vai seguir a segunda etapa, que é o quê? Que é esse DNA entrar no núcleo e ser integrado. Então, aqui vamos ter o quê? Vamos ter a integração do DNA, que é o quê? Isso aqui chama-se DNA proviral. DNA proviral. Então, esse DNA precisa ser encaixado no DNA do hospedeiro. Então, vamos supor que este é o DNA do hospedeiro. Então, esse DNA há de vir se encaixar aqui. Então, nós passamos a ter o quê? Passamos a ter o DNA do vírus dentro do nosso DNA. Tudo isso para quê? Voltar a sublinhar que os vírus não têm metabolismo próprio. Então, o vírus não tem material suficiente para poder gerar, para poder se multiplicar. Não tem fonte de ATP, porque não tem mitocôndria e tudo mais. Então, a razão da incorporação do DNA proviral no nosso DNA é para garantir aquilo ali. É para o vírus aproveitar o metabolismo das nossas células. Então, após a integração pela enzima integrase, começa o quê? Começa já a replicação. As nossas células vão fazer replicação. Então, isso já está a acontecer no núcleo. Tudo isso aqui, até aqui, era no citosol. Então, daqui até aqui temos a fase nuclear. Cheguei à fase nuclear, então. A replicação vai gerar o quê? DNA, tanto viral, assim como DNA do hospedeiro. Então, nós vamos nos focar no DNA viral. Espera lá. Acho que faz leiva. Vai. Ok. Depois vamos cortar. Então, aqui meti água. Aqui. Depois que temos a integração do DNA proviral, já vai começar a transcrição. Vamos ter a transcrição. Então, nesta transcrição, vamos gerar os RNAs, porque a cópia é DNA. Então, vamos gerar os RNAs. RNA, que vamos nos focar no mensageiro. Então, este aqui é RNA mensageiro de quem? Do hospedeiro, não nos importa. Esse aqui é do hospedeiro. Agora, este é RNA mensageiro do vírus.
Então, esse RNA que depois vai sair do núcleo em direção ao citosolo, onde vai se agregar com os ribossomas para começar aquilo que é a síntese proteica. Então, como é o RNA mensageiro viral, as proteínas que serão sintetizadas são proteínas do vírus, não nossas. Então, nós vamos ter o quê? Vamos ter a tradução. Vamos ter a tradução, que neste caso é a síntese proteica. Vamos ter a tradução, onde vamos formar o polipéptido. Polipéptido. Onde vamos formar um polipéptido. Então, esse polipéptido que depois será clivado. Então, o polipéptido depois será clivado. É como se fosse uma poliproteína, uma proteína gigante. Então, ela precisa ser clivada. Então, quem vai entrar em ação é a última enzima que faltava, que é a protease. Então, protease deriva de quebrar proteína. Então, ao quebrar a poliproteína, nós vamos ter formação de diversas proteínas, já ativas neste caso. Proteínas já ativas. Então, é nessas proteínas onde vamos encontrar é a partir dessas proteínas onde vamos ter a formação das enzimas, desde transcriptase reversa, integrase e protease, que vão fazer o quê? Vão se unir novamente para formar um novo vírus. Então, como é que isso vai acontecer? Essas proteínas produzidas, juntamente com os RNAs do vírus, vão se agregar. Então, se agregam perto de onde? Perto da membrana celular da célula hospedeira. Então, vão se agregar perto da membrana celular. Então, essa agregação dá a formar novamente o quê? O capsídeo. O capsídeo que foi inoculado aqui com o material viral. Então, para termos o vírus completo, nós temos que fazer o quê? Nos falta o envelope externo. E sublinhar que o envelope externo, ele tem uma estrutura semelhante à de uma membrana celular. Isso por quê? Porque quando é para se formar um novo vírus, este capsídeo, ele vem e cria uma evaginação da membrana celular do hospedeiro. Então, vamos ter uma coisa mais ou menos assim. Então, aqui temos o quê? Temos o capsídeo, que é onde encontramos o RNA, é onde encontramos a transcriptase reversa, é onde encontramos a integrase, é onde encontramos a protease. Então, significa o quê? Significa que com o desprendimento desta evaginação, nós vamos ter o quê? Vamos ter um novo vírus. Então, este vírus já está pronto para infectar outras células hospedeiras. E sublinhar que, pelo fato de o vírus, durante o seu brotamento, envolver-se com a membrana da célula hospedeira, isso possibilita um escape imunológico. Por quê? Quando as células da nossa defesa olham para esta membrana aqui, elas veem algo não estranho. Por quê? Porque é uma membrana que foi, aliás,
Este envelope foi retirado da membrana das próprias células do hospedeiro.